On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. Você ouve a partir de agora Conte Outra, com Josi Conte. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore, c'est quelqu'un qui m'a dit. Alô, ouvintes da Rádio 94.7 FM, aqui é a Josi, volto para falar com vocês sobre um tema bastante peculiar. Tenho certeza que todo mundo, se não for, conhece alguém que tem essa característica. Quero falar com vocês sobre as pessoas teimosas. Quem são as pessoas teimosas? Como elas se comportam? E, o mais importante, como nós podemos nos relacionar melhor com pessoas que são teimosas. Então, sabendo, que a teimosia é uma característica humana, que a gente vai encontrar isso em qualquer grupo que a gente vá, seria legal a gente pensar em como conseguir lidar melhor com essas pessoas. Para isso, eu gostaria de dar uma informação básica primeiro. É importante a gente saber que uma característica muito forte de pessoas que são teimosas é que elas têm uma insegurança, talvez um medo de coisas que são diferentes, né? Então elas já têm uma verdade, alguma coisa que elas conhecem, uma pré-informação, algo que elas já estão acostumadas. E quando vem alguém e diz algo diferente, aquilo para elas é bastante chocante. E muitas vezes antes delas raciocinarem sobre isso, elas já são reativas, elas já se armam e antes até de ouvir o que o outro está falando, elas já começam a repetir a sua própria verdade. E aí a gente sabe o quanto que isso pode ser difícil de lidar, Porque às vezes a gente não tem nem chance de explicar para a pessoa como que poderia fazer, por que poderia ser diferente, Por que a gente queria oferecer uma alternativa, porque a pessoa não deixa. Então a gente não falou lá da base, que a pessoa tem um medo ou uma insegurança de lidar com algo que é novo. Então a gente tem que respeitar isso. A primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente entende que a gente está gerando ansiedade ou medo numa pessoa é permitir que ela se sinta mais confortável perto de nós, Então a primeira coisa, se a pessoa começar a bater de frente com ela, não bata de frente de volta, não se arme de volta, espere ela falar, deixa ela falar, Essa é uma dica importante. Uma vez que ela falou, diga que você pode, inclusive, elogiar coisas boas que ela falou. Você pode elogiar a firmeza dela, você pode elogiar aspectos positivos da fala dela. Mas, somando-se a isso, você pode dizer que você também gostaria de acrescentar alguns pontos à fala dela que você também gostou. Então, você gostaria de acrescentar mais alguns pontos de vista e ver o que ela acha. Então, é uma maneira de você começar a entrar no mundo dessa pessoa mais teimosa sem que ela se arme. Vocês já perceberam, por exemplo, que se você chamar uma pessoa de teimosa, aí vocês não conseguem mais nada com ela, Porque vocês vão estar fazendo isso que eu falei, vocês vão estar armando a pessoa. E o que a gente precisa é desarmar essa pessoa. A gente precisa fazer com que ela entenda que nós não estamos lá para fazer mal para ela, não estamos lá para deixá-la insegura nem perdida. Nós estamos lá para, de alguma forma, contribuir e para conversar. Então, o não confrontar é muito importante, o ouvir é muito importante, o elogiar é muito importante. Quanto mais a gente conhece uma pessoa, mais é fácil a gente conseguir se adaptar a ela, Então, aonde que mora esse ponto? Mora no que nós chamamos hoje de inteligência emocional. Inteligência emocional, gente, não é a pessoa não errar, não é ela ser alguém que sempre equilibrada, não é ser alguém modelo que deve ser seguido, que todo mundo vai ver e que a pessoa se descuidar até levita. Não é isso. Inteligência emocional é a capacidade que nós temos de identificar os sentimentos,
nossos e das outras pessoas e lidar melhor com eles, né? Porque se a gente consegue identificar, a gente consegue se ajustar melhor, a gente consegue ser mais empático, né? A gente consegue se colocar no lugar do outro e ser mais, inclusive, mais maleável, né? É importante que a gente tenha isso. Se eu percebo isso, e eu percebo que uma pessoa, por exemplo, está nervosa, eu posso dar o tempo necessário para ela se acalmar um pouquinho mais. Eu posso dar o tempo necessário para eu me acalmar um pouco mais se eu estiver nervosa. Vocês percebem a diferença? Então, isso é maturidade emocional, isso é inteligência emocional. É importante também, né, entender que ser inteligente emocionalmente não é ser bonzinho, não é ser bobinho. A nossa inteligência e os nossos limites também devem ir até o ponto em que nós não somos desrespeitados de uma maneira que nos seja prejudicial, né? Então, é importante também que a pessoa chegue num ponto que ela dê um limite, né? Ela fala, não, peraí, vamos conversar melhor, ou vamos sentar, agora tá todo mundo de cabeça quente, vamos esperar um pouquinho conversar daqui a pouco, quer um copo d'água, vamos sentar. Você sabe que tem pesquisas até que falam que num casal, por exemplo, no relacionamento, discutir a relação é algo que se faz com mais êxito se os dois estiverem deitados, por exemplo, quando estão deitados antes de dormir, que isso traria mais benefícios porque as pessoas se sentem menos armadas quando estão deitadas. Então, todas essas nuances são coisas que nós devemos perceber e captar no dia a dia para ter relacionamentos melhores, para não entrarmos em jogos, para não entrarmos em brigas desnecessárias, para não ficarmos medindo força, porque a gente tem que lembrar que a questão da teimosia, ela é algo que facilmente nos joga para um braço de guerra. E aí o ponto em questão deixa de ser o importante e a gente fica numa guerra de vaidades, tentando provar quem tem razão. E isso não é o mais importante. A questão é realmente ver o que está sendo discutido, por que aquele assunto entrou em questão, por que nós precisamos falar sobre isso. Isso é o que importa. O resto é a teimosia que nós conversamos, o resto pode ser a vaidade. Então a gente tem que perceber essas nuances e esses limites. Na próxima vez que você pegar um vaidoso, na próxima vez que você se sentir desafiado por um teimoso, alguém que esteja tentando medir força com vocês, lembre-se da inteligência emocional e a use a seu favor. On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Você ouviu Conte Outra com Josi Conte. On tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit